Vamos falar do método das aspas. 3 leituras com vocês. Aspas porque uma das leituras, que é a primeira, na verdade, vai durar alguns segundos, mas vai te ajudar muito. Como assim? Alguns segundos? Alguns segundos. Mas, professor Marcelo, você chama de leitura? Vamos chamar aqui numa licença poética de leitura, até para dar a sensação para o aluno de, puxa, eu cumpri algum negócio que vai me ajudar. E vai. É uma leitura. É uma leitura completa? Não. É uma leitura definitiva? Não. Mas a primeira parte desse método das 3 leituras é muito interessante. Mas antes, você precisa perceber que o texto acadêmico ele é diferente do texto da ficção, né? A professora Aline já adiantou aqui alguns pontos, mas no texto acadêmico não há suspense. Nesse intuito de não haver suspense, né, você vai realizar o método das 3 leituras aí na sua proposta de leitura do artigo que você tiver que ler. Aqui eu faço um parênteses para agradecer ao meu orientador de mestrado, que foi um professor que foi muito importante na minha jornada de realização dessa leitura em 3 fases, que é o professor Edson Sadal, do Centro Universitário da FEI, que me trouxe essa lógica, na verdade. Então, sou muito grato a ele por esse e por uma série de outros ensinamentos também. Naquela época, em 2014, era mais ou menos assim o processo. Primeira leitura de cerca de 60 segundos para ler títulos, subtítulos e imagens, né, do artigo. Poxa, mas é isso? É isso. Passe, né? Claro que você não fará isso com esse livro, mas se fosse um trabalho acadêmico, passe pelo trabalho todo, olhando para títulos, subtítulos e imagens, tá? Conclua esse processo, percorra o trabalho do início ao fim. Pessoal, isso é difícil de explicar o efeito que isso traz na nossa cabeça, mas é como se você tivesse diante de um dragão e você deu uma volta a 360 graus nele e viu que ele não se moveu. E aí você já cria a expectativa de que talvez você consiga lidar com ele. Pode ser que ele comece a cuspir fogo e você realmente chega à conclusão que não dá para lidar. Mas em algum grau de otimismo, esperança ou algo do gênero, você vai conseguir se apegar nesse processo. Veio com um drone, né? Ali fez uma leitura do... 360. 360 mesmo. Títulos, subtítulos e ilustrações. Essa leitura, que nós chamamos de leitura, porque você está lendo alguma coisa do artigo, afinal de contas, talvez você leve ali cerca de 60 segundos para isso. Numa segunda leitura, você lê na íntegra, com calma, resumo, introdução e conclusão do trabalho. Tá? Olha a importância da conclusão, quando eu disse que a gente ia falar sobre isso. Exatamente, que nós chamamos de considerações finais também. Isso vai te trazer um norte ainda maior. Tá? Cuidado, isso aqui não é uma desculpa para você não ler as coisas decentemente. É um processo que não acaba aí. Ele te fortalece caso você depois vá para a terceira etapa, e você deve ir, obviamente, que é o seguinte: você tem a opção de ler na íntegra o artigo no terceiro momento, se o caso exigir, né? Ou de ler as partes que são relevantes para o teu trabalho, para a tua investigação. Se eu estou investigando o que significam negócios sociais, eu não necessariamente preciso ler na íntegra o método utilizado pelos artigos que trataram de negócios sociais. Pode fazer sentido que eu leia todas as seções de referencial teórico que, portanto, me explicarão muito bem o que são os negócios sociais, tá, gente? Mas você pode ter o interesse, cuidado com a gula livresca, como já conversamos, você pode ter o interesse de querer ler tudo, mas é perigoso
Se você tiver que fazer um trabalho de leitura de 300 artigos, você vai começar, numa expressão lá da mecânica, a bater pino e a coisa não vai funcionar muito bem. Cuidado com o consumo do conhecimento. É uma relação de consumo. Precisa ser consciente esse consumo. Tá?